Olá! A primeira metade da década de 60 foi marcada por uma certa inocência. No Brasil, a Jovem Guarda surge como um movimento que mistura moda, música e comportamento. Influenciados pelo rock da década de 50 e também pelos Beatles, também conhecidos como os reis do Yeah Yeah Yeah, a Jovem Guarda lança no cenário musical nomes como os de Celi Campelo, Vanderleia, Roberto e Erasmo Carlos. Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole me acompanhar. A década de 60 também, né, mesmo com Jovem Guarda, que muita gente contesta, mas era rock, claro que era. Era o rock daquela época. A Tropicália também, que também foi contestada, achando que não era rock, mas era uma maneira de trazer o rock para a música brasileira. Acho que foi a primeira iniciativa de se fazer algo diferente dentro da música brasileira com a cultura lá de fora do rock. As canções românticas e descontraídas enlouqueciam os jovens, enquanto no cenário político era instaurado o AI-5. O Brasil vivia anos de chumbo com a ditadura militar. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Os festivais de música popular refletiam o espírito da época. Geraldo Vandré e Caetano Veloso são os nomes de destaque. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. Na Bahia, Raul Seixas foi fisgado pelo som inebriante do filme Prisioneiros do Rock. No elenco, Elvis Presley apresentava para o mundo o verdadeiro espírito do rock and roll. Mas é com a banda Raulzito e os Panteras que Raul Seixas emplaca. Verborrágico, o cantor investe nas letras para falar de filosofia, da existência, do cosmos, sem perder a visceralidade. Bom, e para falar sobre Raul, a gente veio conversar aqui com Marconi, a rapaziada do Raul Blues Band, né? Que tem uma banda cover de Raul, então são super fãs, sabem tudo sobre Raul. E Marconi, me diga aí, Raul, apesar de ter vindo ali, né, do Nordeste, aqui de Salvador, ouvir muita música nordestina, baião, ele foi muito influenciado pelo rock, né? Onde é que entra realmente a influência do rock nas músicas de Raul? Pois é, então, o Raul, ele teve essa infância com os pais em municípios que ele passava e pegava aquela coisa de Luiz Gonzaga. E, ao mesmo tempo, ele era vizinho da Baixada Americana, aqui da Avenida 7. Ele passou a infância na Avenida 7. Então, ele teve acesso a todos esses discos de Elvis Presley, Beatles. E isso, para você ter ideia, em 63, 64, o Raul já tinha bandinha aqui em Salvador fazendo rock, os relâmpagos do rock. E depois, em 69, tocando com os Panteras. Mas era uma coisa bem Beatles naquele tempo. Você ainda pode sonhar. E vem cá, então podemos dizer que ele é o grande representante do rock and roll na Bahia, você diria isso? Se você tem o primeiro disco de rock em Salvador, em 1969, uma banda que todo mundo de preto, tipo assim, até então era um rock voltado para aquela coisa do iê, 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 meu benzinho, meu bem. Mas o grande mérito de Raul foi ter botado texto no rock brasileiro. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi. No apagar das luzes da década de 60, surge o movimento tropicalista. A Tropicália misturou música, vanguardas artísticas, cultura pop e política, numa roupagem bem brasileira. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O tropicalismo, em grande parte, se inspirou em procedimentos do Carnaval de Rua da Bahia. Então, quando nós fizemos o movimento, era um movimento que se queria radical em relação à coragem de acreditar na força da música popular brasileira e não fazer do amor a ela um nacionalismo defensivo, que era o que estava se fazendo depois que a bossa nova já estava estabelecida, entendeu? Com isso, nós fizemos um grande escândalo aqui no Brasil, usando misturas de estilos assim, que causou muito espanto, muito escândalo. A gente deixou os cabelos grandes. Era um acontecimento típico dos anos 60, né? Com um gosto de contracultura
e de arte pop, né? Um poeta descolhe a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. O Raul é realmente filho dessa guerra, desse movimento de contra a cultura, que era o rock, de botar a gola pra cima da camisa e mastigar chiclete. Naquela época, imagine isso, em 1960. Então, realmente, ele influenciou bastante as pessoas aqui em Salvador, no Brasil inteiro. Agora, se você for falar, assim, Raul Seixas era contra tudo o que estava acontecendo naquele movimento brasileiro, assim, de Tropicália ele achava aquilo meio que engraçado, ele era mais radical quanto a isso, né? Ele tinha uma posição meio punk contra isso, viu, Carol? O homem tem direito de viver pela sua própria lei, da maneira que ele queira viver, de trabalhar como queira, de gozar como queira. Nesse caldeirão surge a psicodelia dos Mutantes. Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias fazem experimentações e misturam ritmos populares, letras ácidas e muita distorção. O Brasil fecha a década de 60, mais rock and roll do que nunca. Bom, e para falar sobre os Mutantes, a gente veio conversar aqui com as meninas da banda Lily Brown, que fazem uma banda cover dos Mutantes. Eu vou perguntar aqui para a Bruna. Bruna, por que fazer uma banda cover dos Mutantes? O que motivou vocês a quererem fazer esse som? O projeto é nosso e Júlia, na verdade, assim, eu comecei a ouvir Mutantes com ela, né? E me apaixonei pelas coisas de Rita Lee, pelas coisas dos Mutantes. E, na verdade, a gente faz um misto de todas as coisas que ele, né? Lado B, lado A, e a gente adora Mutantes. Bom, a década de 60 foi marcada pela contracultura, né, pelos movimentos políticos, tinha uma atmosfera assim, bem específica, e vocês são de uma outra geração, né? Então eu queria saber, assim como os Mutantes, que outros elementos desse período vocês utilizam na banda de vocês? Eu acho que foi legal, essa coisa da política foi legal, até ajudou eles no começo, porque como eles estavam naquele movimento de Tropicália, eu acho que a ascensão maior foi justamente quando o Gilberto Gil chamou eles, né, para fazer Domingo no Parque. Os Mutantes fizeram arranjos no Domingo do Parque, eles começaram a participar dos festivais, depois o do Prá descobriu e Caetano Veloso chamou para fazer Proibido Proibir. E aí eles ficaram meio engajados assim nessa questão, mas por outro lado, o trabalho autoral deles eu não vejo muita essa questão política, assim. Eu acho que era mais uma coisa de Arnaldo, assim, sabe? Da psicodelia dele, da piração do som, assim, de experimentação, de guitarra, de distorção. E, pra mim, assim, a originalidade maior não é na questão política, assim, é muito mais na questão musical mesmo. Você é do cantinho, pode se cuidar e seguir o seu caminho, se enterrando até um dia acertar, mas não tenha tanta pressa, vá tentando devagar. E você acha que é possível resgatar a aura daquele período? Eu queria saber de que forma vocês atualizam o espírito daquela época. Eu acho que a gente não atualiza nada, não. Acho que a gente sente, a gente escuta. Muita coisa, eles mesmos tocavam de forma diferente no show, é diferente do CD. E eu acho que para tocar Mutantes você tem que escutar e sentir e fazer. Então, vamos ouvir aí um pouco de Lily Brown tocando Mutantes. Então, pensei, por que não viver aqui enquanto a turma de vaqueiros tira o leite? Que eu acho que é legal essa coisa de misturar a coisa da música brasileira, né, com o próprio rock, para a gente ter uma identidade, né? Acho que o rock brasileiro criou uma identidade através disso, né? No próximo encontro, um mergulho na turbulenta década de 70. A gente se vê em breve, hein? Até lá! Dos 70, mas dos 70, onde é que ele está? Uhul, massa! Viva Raul!